Oi, crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos lá? Vamos para a nossa aula de ciências hoje? Hoje tá muito legal. Pegue lá a apostila de ciências, lá na página 10. Vamos lá? Diferentes estados físicos da água, que é o líquido, o sólido e o gasoso. Olha só, o nosso estado líquido é a nossa água normal, que quando a gente abre a torneira, ela sai, água do chuveiro, uma água de piscina, uma água de rio, da praia, é uma água normal. E o nosso estado sólido é quando essa água é transformada em gelo. Ela ainda é água, mas ela está no estado sólido, no estado onde ela fica gelo, ela se congela. Mas e se ela derreter? Ela volta para o estado líquido, ela volta a ser água líquida, né? Aqui ela fica uma água gelada, gelo no seu estado sólido. E quando ela se transforma em gás, em vapor? Sólido, líquido e gasoso. Então, é o gás, ela se evapora. Quando chove, quem que lembra quando tá bem quente, dá uma chuva, que a chuva cai no asfalto, cai numa calçada bem quente, vocês nunca viram uma fumacinha saindo? É porque a água, ela entra em atrito com o solo que está quente e ela se evapora, ela vira um gás e ela sobe para cima. É a mesma coisa quando a gente vai ferver uma água, que vocês observam as mamães colocando água para ferver, né? Na chaleira ou em panela, coloca a água para ferver, ela sai aquele vapor, aquela fumaça. Isso aí. Então esses são os 3 estados da água: o sólido, que é o gelo, que a água vira gelo, né? O líquido, que é a nossa água normal, água de torneira, água de chuveiro, dos rios, dos lagos, né? E o estado gasoso, que é quando a água se evapora e vai embora. Ela se evapora que nem a chuva. Ela se evapora e ela sobe de novo. Ela sobe lá para as nuvens de novo para voltar em forma de gota novamente, tá bom? Então vamos lá? Minhas ideias e nossas ideias. Que características você observou nos diferentes estados físicos da água? Quais as características dos diferentes estados físicos da água? Um é sólido. O que é o sólido? O sólido é quando a água se transforma em gelo. O líquido. O que é o líquido? É a nossa água normal, nossa água de torneira. E o que é o gasoso? É quando ela se evapora, que ela se transforma naquela fumacinha, né? Mas ela deixa de ser água? Não! Nesses 3 estados, ela nunca vai deixar de ser água, só que em diferentes etapas, em diferentes fases, tá bom? Combinado? Então vamos lá. Foco em ciências. Registre nas linhas a seguir as diferenças da água em relação a cada um dos estados físicos. Então vamos lá. O estado líquido, ele é a água da torneira, dos rios, dos lagos, dos mares. Combinado? E o estado sólido? São o gelo, as geleiras lá na Antártica, que tem aquele monte de gelo. Também é água em forma de gelo. E o estado gasoso? É o vapor que sai da panela quando a gente ferve a água. Isso aí, quando a gente ferve a água na panela, ou na chaleira, ou tá fazendo aquela sopa que sai aquele vaporzinho, é a água que está saindo. Mas lembre-se que ela nunca deixa de ser água. Então vamos lá. Como observamos neste capítulo, a água pode ser encontrada em diferentes estados físicos: sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, ela possui forma como, por exemplo, os cubos de gelo. Então, no estado sólido da água, a gente consegue transformar ela em diversas formas. Por quê? Porque se a gente tiver uma forminha de gelo, de fazer gelo, a gente vai colocar lá e a água vai se transformar
em gelo, em diversos formatos. Tem forminhas que é triângulo, tem forminhas que é estrela, tem forminhas que é guitarra, e tudo se forma em gelo. Aí você coloca lá o gelo em forma de guitarra, mas é o que que é? É uma água que está no estado sólido, né? Isso acontece porque, devido à temperatura, as moléculas da água encontram-se muito próximas. No estado líquido, a água não possui forma própria e adquire o formato do recipiente em que se encontra. Então, ou seja, no estado líquido, a água ela não tem forma. Por quê? Cada torneira tem uma maneira de abrir. Então, a água se adapta a cada torneira, a cada receptor de cada residência, de cada lugar. Então, a torneira da minha casa, de repente, vai abrir, ela vai ser bastante água. Aí, de repente, se eu girar lá um negocinho da mangueira, eu vou deixar a água aqui em forma de chuveirinho, que sai aquele monte de água bem fraquinha. Ou apertar, sai uma água forte. Então, o formato da água no estado líquido é nós que damos. É conforme a nossa torneira, é conforme a nossa mangueira, que a gente faz o formato da água. E no estado gasoso? No estado gasoso, pelo fato de as partículas da água estarem afastadas umas das outras, a água também não possui uma forma definida, né? Ela pode passar por várias transformações, tais como a água da torneira, quando colocada no congelador, passa do estado líquido para o sólido. O gelo, ao ser tirado do congelador, volta para o estado líquido. A água, quando fervida, passa para o estado gasoso. Após alguns instantes de repouso, o vapor da água fervida volta ao estado líquido. Entenderam? Então, assim, a água da torneira, né? Se eu pegar a água da torneira, colocar num copinho descartável e colocar no freezer para congelar, ela vai sair do estado líquido e vai passar para o estado sólido. Por quê? Porque ela vai se transformar em gelo, né? E se eu tirar o gelo do freezer e colocar no copo, ele vai sair do estado sólido e vai passar para o estado líquido, porque ele volta a ser água normal. E no estado gasoso é a mesma coisa. Por que o estado gasoso é a mesma coisa? Porque quando a água para de ferver, né? Ela está no estado gasoso enquanto ela está fervendo, está saindo vapor. Parou, estabilizou, parou de ferver, não está fervendo mais, ela voltou para o seu estado líquido, tá bom? Então vamos lá, vamos observar lá embaixo. O gelo, que é o estado sólido, depois ele passa para um estado líquido, onde o gelo ali começa a derreter, e depois para o estado gasoso, quando ele começa a se evaporar. Então vamos lá, o estado físico da água está mudando. Indique as transformações em cada quadrinho acima. Então lá no primeiro quadrinho, ele está no estado sólido. No segundo, ele está no estado líquido, porque ele está se desmanchando. E o terceiro, quando a água está lá se evaporando, ele está no estado gasoso, né? Então, de acordo com o que é mostrado no primeiro quadrinho, pode-se dizer que depois de algumas horas no congelador, a água vira... Quando a gente deixa a água por algumas horas no congelador, ela vira gelo. Podemos afirmar que apenas a água se transforma em gelo? Indique outra substância que se transforma em gelo. O gelo. O gelo não é feito de água? Então, se eu tirar o gelo do freezer, ele vai se transformar em água. Então, vamos lá. De acordo com o terceiro quadrinho, a água vai para a atmosfera em forma de... Lá nesse quadrinho aqui, ó. A água, ela vai ir lá para a atmosfera, lá para as nuvens, em forma de vapor. Em forma de vapor, tá? Daí aqui debaixo, número 5, vocês vão numerar o estado líquido. Número 1, qual que é o estado líquido? O que é um estado líquido? São as águas dos rios, mares e lagos, tá? A água adquire o formato do recipiente em que se encontra. Então, a água, ela se
entra no formato do recipiente que se encontra. Então, ela vai se encontrar no formato do que a gente quiser, no formato de onde a gente colocar ela, tá bom? E o estado gasoso? São partículas de água afastadas umas das outras. A água em vapor, também ela está no estado gasoso. E o estado sólido? É água em forma de gelo, moléculas de águas muito próximas, tá bom? Agora vocês vão completar ali, ó, número 6. Vocês vão completar esse textinho com as frases, com as palavras que estão ali em cima, tá bom? Estados físicos, água, sólido, líquido e gasoso. O 7 lá, da página 14, é muito gostoso. Vocês vão escrever, no caça-palavras, encontre e pinte o nome dos 3 estados físicos da água. Então, aqui vocês vão encontrar os 3 estados físicos da água, vão pintar e depois vocês vão escrever o que vocês aprenderam, tá bom? Galerinha, qualquer coisa, a prof tá aqui, pode perguntar. Um beijão, fiquem com Deus e até amanhã.